Janilton. Meu nome é Danila e nós somos estudantes do curso de Direito da PUC Minas do Campus C. Hoje nós vamos falar sobre a certidão negativa de débito, a certidão positiva com efeito de negativa, procedimento de licitação e habilitação para licitação. A certidão negativa de débito é o documento apto a comprovar a inexistência de débito de determinado contribuinte ou de determinado tributo. A própria Constituição Federal de 88 assegura a todos, independentemente de pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, conforme estabelecido pelo artigo 5º, inciso 34, a linha B. É comum ao contribuinte a necessidade de documento que comprove a quitação fiscal, permitindo ao contribuinte participar de licitações, obter empréstimos e financiamentos e principalmente para manter-se quite com a fazenda pública. O Estado não pode negar-se a liberar uma certidão para cobrar um determinado tributo, sob pena de se mostrar abusiva por parte do agente público. O prazo para expedição da certidão negativa é de 10 dias e a sua não observância ensejará em mandado de segurança. Já a certidão positiva com efeito de negativa é a certidão que informa que existem débitos para pessoa ou bem, mas que ainda não estão vencidos, ou, caso estejam vencidos, sua exigibilidade se encontra suspensa por determinação legal. Quando o sujeito passivo for auto de um lançamento tributário e não concordar com tal exigência, ele poderá se valer dos métodos de suspensão do crédito tributário, conforme estabelecido pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional. A licitação é um procedimento administrativo pelo qual o ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração daquele contrato. A licitação, então, tem como principal objetivo garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados. A legislação aplicável à licitação é a Lei 8.666 de 1993. E, de acordo com essa lei, a celebração dos contratos com terceiros na administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade. Ou seja, a licitação é regra para a administração pública quando contrata obras, bens e serviços. No entanto, a lei apresenta algumas exceções com relação a essa regra. São os casos em que a lei é legalmente, os casos em que a licitação é legalmente dispensável ou inexigível. Alguns princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios são o princípio da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, princípio da publicidade, dentre outros. É importante ressaltar também quem deve licitar, quem está obrigado a licitar. Então, estão obrigados à licitação todos os órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades que sejam controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Já a habilitação é a segunda fase do procedimento da licitação. E nessa fase ocorre a abertura dos envelopes com toda a documentação e a sua apreciação, conforme previsto no artigo 43, inciso 1º da Lei de Licitação. A administração pública recebe esses envelopes que contêm a documentação referente à habilitação dos licitantes e a proposta. Então, nessa fase, são abertos esses envelopes contendo todos esses documentos
exigidos no edital, que devem ser assinados pelos licitantes presentes e pela comissão. Existe um questionamento com relação à exigência da habilitação. Muitos acreditam, defendem que a exigência de habilitação para a licitação é abusiva. No entanto, é dever da administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de habilitação que sejam compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira para participar de licitação na administração pública. Então, as exigências não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Elas devem restringir-se apenas ao necessário para o cumprimento do objeto licitado. Desta forma, é possível afirmar que a exigência de habilitação não é abusiva, já que ela é indispensável para a realização do procedimento licitatório, mas ela deve se pautar na razoabilidade de forma a evitar excessos. Nós iríamos tratar um pouco também sobre as sanções políticas dentro desse tema das certidões negativas e certidões positivas com efeito negativo. Bom, as sanções políticas são uma das formas que a administração pública tem para forçar o adimplemento de débitos. Apesar de serem inconstitucionais, existem várias formas de restrições e são adotadas pelos agentes administrativos. Ainda que tenham como justificativa a tentativa de arrecadar mais, de forma mais rápida, o Executivo não vê nenhum problema em restringir direitos fundamentais consagrados, tais como o princípio da livre atividade, devido processo legal, o princípio da ampla defesa e alguns princípios também da administração pública, como legalidade e moralidade, dentre outros. Nesse aspecto, faz-se necessário uma visão detalhada das medidas repressivas, observando o que diferencia das demais atitudes, isto é, as sanções políticas são injustas e incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Também iremos apresentar argumentos de duas teorias relacionadas com o tema. Para a doutrina, é inconstitucional no que se refere à exigência da certidão negativa como requisito essencial para que o contribuinte realize atos jurídicos. Para o STF, é inconstitucional a existência da hipótese em que prevê o impedimento absoluto ao exercício da atividade empresarial. Por outro lado, o Supremo não considera inconstitucional se houver impedimento apenas na participação da licitação, sem prejuízo ao normal prosseguimento da atividade empresarial. Para a doutrina, na disciplina da atividade econômica privada, o ordenamento pode, através de valores presentes no texto constitucional, estabelecer condições para o exercício da atividade privada, desde que não suprima, de forma direta ou indireta, a possibilidade de atuação privada. Nesse sentido, é de se admitir a exigência de uma série de certidões negativas para a prática de vários atos e negócios jurídicos. Podendo, diante de um sujeito privado ou da administração pública. Assim, podemos concluir que a exigência da certidão negativa terá amparo constitucional na medida em que estiver atrelado à busca do interesse público sem a necessidade de se recorrer a dispositivos constitucionais expressos. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Uma boa noite e até a próxima.